Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos tratar de um tema muito importante que são as LER-DORT. Antes da gente começar, queria pedir que você se inscreva no canal, deixe um gostei, compartilhe com os amigos, ajuda muito no nosso trabalho e também participe das nossas redes sociais. É só procurar por Thiago Pegatin no Instagram, no Facebook, que você vai encontrar as nossas publicações, tá ok? Então vamos lá. O que vem a ser LER, né? Lesão por esforço repetitivo, ou o que mais se utiliza hoje em dia, que é o termo DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Primeiro que as LER-DORT ela não é uma doença, tá? Nós temos uma série de patologias, uma série de disfunções que podem ser caracterizadas como distúrbios relacionados ao trabalho. Então nós temos aí uma síndrome relacionada ao trabalho que resulta da sobrecarga ou falta de tempo de recuperação do sistema osteomuscular. Então, aqui nós já temos dois conceitos importantes, o conceito de sobrecarga e o conceito de recuperação osteomuscular, que nós vamos falar já na sequência. Mas a grande maioria das lesões relacionadas ao trabalho, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, eles têm fundo justamente nisso, em uma sobrecarga sobre a musculatura, né, sobre o sistema músculo-esquelético, e uma ausência ou um tempo de recuperação reduzido, que não permite ao corpo retornar aos seus níveis, né, fisiológicos adequados, ok? Então nós temos aqui, nesse slide eu separei alguns fatores de risco, tentei resumir na verdade, né, o que traz a literatura sobre os fatores de risco, e eu dividi em duas grandes situações. A primeira relacionada ao ambiente e consequentemente às pessoas, e o segundo relacionado à organização do trabalho, isso é, como a empresa pensa e organiza o seu trabalho. Quando a gente vai aqui para a sobrecarga muscular, para o ambiente, nós temos como grande vilão as sobrecargas musculares, estática e dinâmica. Sobrecarga muscular estática é aquela em que o músculo tem que manter uma posição, né, parado, durante determinado período, durante determinado tempo. Seria, por exemplo, um trabalhador que está numa bancada, né, ele trabalha em pé, montando alguma coisa em cima da mesa, e essa mesa está muito baixa para ele. Naturalmente, o que esse trabalhador precisa fazer? Dobrar a sua coluna. Então ele precisa realizar uma flexão de coluna. Se ele tem que manter essa coluna em flexão para poder trabalhar, os músculos das costas têm que sustentar essa posição, têm que sustentar essa postura. E eles trabalham em uma carga estática, eles trabalham de maneira estática, parado. O trabalho estático, em geral, ele é muito lesivo para as estruturas corporais. Sempre que possível, nós devemos eliminar o trabalho estático. Por quê? Uma vez que o músculo está contraído e não tem a sua fisiologia normal de contrair e relaxar, eu não tenho a troca de nutrientes nesse músculo. Ele não recebe adequadamente, por exemplo, oxigênio e açúcar, que são os dois principais combustíveis desse músculo. Com isso, ele vai esgotando as suas reservas energéticas até o ponto em que começam a aparecer as dores, desconforto, as inflamações, até as lesões mais importantes, ok? O trabalho estático, a sobrecarga estática, ele surge basicamente dessa maneira. E no trabalho dinâmico? Trabalho dinâmico, como o próprio nome diz, significa em movimento. Nós temos uma situação, principalmente na indústria, né, que é muito complicada em relação à sobrecarga dinâmica, que é o trabalho repetitivo. A movimentação de cargas leves com alta repetição não permite muitas vezes que os nossos músculos e tendões tenham esse tempo de recuperação adequado. Então eu vou realizando uma série de movimentos, né, repetidos, sem que eu tenha essa troca de nutrientes que a gente falou, ou que eles vão se esgotando ao longo do tempo. E um dos motivos, né, que vai levar ao aparecimento de lesões é porque os tendões, né, que a gente tem em cada músculo nosso, eles começam a friccionar, eles movimentam e volta, movimenta e volta. Essa fricção, né, aumentada e com uma certa velocidade, muitas vezes causa atrito e posteriormente inflamações. Então, um dos sinais, né, também que o músculo não está mais aguentando é o cansaço.
Outro sinal é a dor. E a partir disso nós vamos desenvolvendo lesões inflamatórias, compressivas e que são muito incapacitantes. Então, tanto o trabalho estático quanto o trabalho dinâmico podem levar ao aparecimento dos distúrbios osteomusculares. Só que nós temos que entender que nem todo trabalho estático e dinâmico é lesivo. Nós temos que avaliar cada caso, entender se ali sim existe sobrecarga e a partir disso propor as medidas corretivas. Mas dificilmente nós vamos conseguir eliminar totalmente o trabalho estático ou o trabalho dinâmico das nossas situações de trabalho. O que nós precisamos é entender até que ponto isso pode, né? A gente consegue chegar dentro dos limites corporais e proteger a saúde das pessoas. Eu também coloquei aqui que o ambiente interfere diretamente nessa condição. Se eu tenho, por exemplo, um trabalhador que está em uma sala, né, um ambiente que é muito quente, o calor aumentado, o calor elevado, promove no nosso corpo um relaxamento geral. Nossos vasos ficam mais dilatados. Consequentemente, nós temos uma chance maior de fadiga, né? Com os mesmos exercícios, com os mesmos movimentos que nós realizamos no dia a dia, nós podemos ter um cansaço e um desconforto maior. A mesma coisa acontece se eu estou num ambiente muito frio. Geralmente o frio dificulta a movimentação dos nossos tecidos, né? Os músculos e tendões. E, consequentemente, eu também posso ter desconforto e uma fadiga antes do que poderia encontrar nessa situação se não tivesse no ambiente frio, ok? Pessoas que estão, né, em atividades com vibrações, né? Por exemplo, o trabalhador que tem uma lixadeira, que trabalha com uma britadeira, essas vibrações exigem, né, contrações e relaxamento muito rápido das extremidades de membro superior. Essas vibrações, elas podem, ao longo do tempo, levar também a patologias compressivas, patologias inflamatórias e que afetam, né, muitos trabalhadores, principalmente nessa região da extremidade dos membros superiores, ok? Outro ponto importante, então, a gente falou do ambiente e das pessoas, é a organização do trabalho, né? Como a empresa planeja, como que ela organiza o seu trabalho. Em análise ergonômica, a gente fala, essa etapa, por exemplo, é a análise da tarefa, né? Em como a empresa está planejando e organizando as suas atividades. Mas eu citei aqui alguns itens, ó. Ritmos intensos, pressão de trabalho, jornadas excessivas, ausência de pausas, todos os itens que estão relacionados a como essa tarefa é desempenhada pelos trabalhadores. Então, um exemplo disso é que algumas pessoas não se adaptam ao trabalho noturno ou ao trabalho em turnos, ao passo que outros preferem, né, trabalhar à noite, trabalham por longos anos e nunca vão desenvolver nenhum tipo de patologia, não vão ter nenhum tipo de desconforto. O fato é que os indivíduos são diferentes. Alguns indivíduos que estão nessa atividade noturna não conseguem dormir direito, não se alimentam adequadamente e aí começam a ter episódios de insônia, começam a sofrer de azia, né, gastrite, começam a ter episódios depressivos, alguns indivíduos podem chegar a esse ponto, é um extremo, mas pode acontecer. As empresas que desenvolvem com frequência horas extras também tem uma condição ali que pode levar algumas pessoas a um cansaço excessivo, né? Aparecer desconfortos numa proporção que antes não era a rotineira e a partir disso também desenvolver lesões. Então a organização do trabalho ela tem um papel direto sobre como as pessoas vão responder às suas atividades de trabalho, né? Então nós precisamos ter um meio termo, né? A empresa precisa achar um meio termo entre a sua produtividade, a possibilidade de pausas para essas pessoas, como organiza os seus turnos de trabalho. Veja, não é uma certeza, né, de que a pessoa que trabalha em turnos vai ter problemas. Pelo contrário, a empresa só precisa identificar dentro da sua força de trabalho quais são as pessoas que se adaptam melhor e aquelas que não conseguem se adaptar, ok? Além disso, eu citei aqui, nós temos dois fatores que são fatores determinantes, que é a frequência e
a intensidade. Em todas as atividades de trabalho, nós vamos identificar fatores de risco, né, para o aparecimento, por exemplo, aqui das lesões relacionadas ao trabalho. Só que para cada fator de risco, eu vou determinar esses critérios de frequência e intensidade. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você identificou que um dos problemas relacionados a essa tarefa é uma postura inadequada, tá? Para que a gente possa identificar se isso é de fato, né, um risco ou não, nós vamos avaliar qual é a frequência, né, quantas vezes esse cara, né, esse funcionário desenvolve essa postura, qual é o tempo que ele fica nessa postura, qual é a aplicação de força que ele faz ou não, ou se ele não faz. Então percebam que eu preciso chegar a esse ponto para dizer se aquela postura de flexão de coluna é um risco ou não. Porque às vezes a pessoa faz isso, agacha uma vez só durante o turno e fica durante um período de tempo muito curto e isso não se traduz exatamente num risco. Então, para que a gente possa avaliar as questões das doenças ocupacionais, né, ou determinar se existe realmente, né, relação possível entre a atividade desenvolvida e aquela doença que apareceu, nós precisamos invariavelmente chegar a esses itens, né? Ou esmiuçar esses itens, como a frequência e a intensidade, para que a gente possa ponderar esse risco. É muito importante que a gente tenha uma avaliação criteriosa e faça uma distinção, né, entre frequência e intensidade, porque frequência é o número de vezes, é a exposição, é o quanto tempo, né, essa pessoa está ali exposta. A intensidade está mais ligado à capacidade de geração de força, à capacidade de geração do movimento. Então, a intensidade seria, por exemplo, aqui, nós temos aqui um exemplo que é bem simples a gente distinguir. Vamos supor que você tenha um carro e de manhã o seu carro não pegou. E aí você decide, fala assim, não, eu vou, ao invés de eu chamar o mecânico, chamar o seguro, eu vou dar um tranco e fazer esse carro pegar forçadamente, né? Não é recomendável, mas vamos supor que você vá fazer isso. E aí você chama alguém para te ajudar a empurrar o carro. A quantidade de força que vocês aplicam para empurrar o carro seria a intensidade do esforço. Então vamos supor que sozinho você faz um esforço muito grande, em 2 pessoas é um pouco menor, em 3 também é um pouco menor, porque você dividiu esse esforço para todo mundo. Empurrar o carro, a quantidade de força, é a intensidade. Agora vamos supor que esse carro não pegou na primeira vez, né, que você deu o tranco. Então você empurrou uma vez, ele quase pegou, mas não pegou. E aí você precisa fazer isso de novo, precisa empurrar novamente. Então você empurrou 1, 2, 3 vezes. Essa é a frequência, né? Quantas vezes foi necessário realizar aquela atividade para poder chegar ao resultado. Então acho que aí fica mais claro para a gente entender essa diferença entre frequência e intensidade e que é de extrema importância para nossa identificação em relação aos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, ok? Então vamos lá, seguindo. Nós temos também as Layard-Dort, a gente já comentou, ela não é uma doença específica, mas é uma síndrome e uma condição que engloba várias patologias. Nós podemos ter, por exemplo, bursites de ombro sendo caracterizadas como um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. E podemos ter lesões de ombro que não estão relacionadas ao trabalho. Nós temos tendinites na região de punho e mão que podem ou não estar relacionadas ao trabalho. Para que a gente caracterize como DORT, nós temos essa condição aqui, é como se fosse um funil. Em geral, as pessoas vão começar a reclamar de dor ou vão ter um cansaço, né, excessivo em relação à sua atividade de trabalho e só depois começam a aparecer sinais inflamatórios, até a gente chegar ao ponto de ter a lesão caracterizada, né, uma Layard-Dort. Mas é importante aqui, que a gente tenha um sistema de monitoramento e consiga que os trabalhadores nos apontem, né, nessa fase aqui. Isso é muito importante no ambulatório. Às vezes o técnico de segurança que está sempre em contato, né, com os trabalhadores. Você, ergonomista, quando está fazendo as suas análises, né, ou o seu trabalho de assessoria, identificar esse fator de risco nessa etapa de dor e fadiga. Porque quando chega a ponto de inflamação, para você ter uma lesão, uma lesão aqui
estabelecida, muitas vezes é rápido, né? Então, as Ler-Dort, elas têm características de lesões crônicas. Se a gente não trata de imediato, não resolve a causa raiz que está levando ao aparecimento da doença, essa patologia vai desaparecer e aparecer, desaparecer e aparecer. É o que a gente chama de recidivas. A pessoa vai ao médico, toma anti-inflamatório, faz sessões de fisioterapia, né, faz um trabalho de reabilitação, volta para a sua atividade. Após um tempo, começa de novo a sentir dor, inflamação, se afasta novamente. Isso é um ciclo vicioso. Nós precisamos interromper esse ciclo lá na causa raiz. Porque quando a patologia se torna crônica, muitas vezes essa pessoa fica incapaz. Nós podemos ter um ponto, né, em que essa lesão gerou uma incapacidade funcional. E a gente passa para esse quadro aqui, ó. As Ler-Dort, elas são altamente incapacitantes nesse estágio de lesão crônica. Muitas vezes a pessoa não consegue mais voltar a fazer aquela atividade. Ela não consegue mais fazer a sua atividade manual. E muitas vezes em casa também fica comprometido, né? Não consegue mais lavar roupa, estender no varal, vai pegar um copo, ele cai da mão. Isso é muito comum de acontecer. E aí nós temos afastamentos, né, em grande quantidade. E mais ainda, né, os afastamentos por Ler-Dort, eles são muito mais demorados e o custo disso é muito alto. A gente já vai falar na sequência, mas as pessoas que começam a se afastar por Ler-Dort, elas têm uma dificuldade muito grande de voltar ao trabalho. O turnover, né, é uma rotatividade muito grande de pessoas. As pessoas estão, por exemplo, a empresa tem que contratar e demitir a todo momento, ou então as pessoas precisam sair daquele setor e ir para um outro setor. Os custos previdenciários e o impacto social vai ser muito grande. As pessoas que se afastam, né, que têm uma doença relacionada ao trabalho, muitas vezes elas têm um impacto nas suas vidas pessoais muito grande, né? Seja por conta dessa necessidade de fazer as atividades domésticas, seja porque essa pessoa ela perdeu a sua profissão, por exemplo, ela não consegue mais desempenhar a sua profissão, e nós temos uma íntima relação, né, com as nossas atividades de trabalho. Então, o impacto social é muito grande e o custo previdenciário disso é enorme, né? Tem afastamentos em que a pessoa vai ficar anos nessas indas e vindas, né? Ou muitas vezes vai ficar anos afastados e não consegue retornar à sua atividade de trabalho. E só para a gente finalizar, eu separei aqui uma tabelinha só para demonstrar a quantidade, né, o impacto disso para essa questão previdenciária. Esse quadro aqui é um balanço geral do número de acidentes totais, 549.405, no ano de 2017, que é um ano que ainda a gente tinha isso tudo concentrado no Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho. As doenças relacionadas ao trabalho estão dentro dos acidentes, tá? Elas fazem parte desse Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho. Desse total de 549.405, 87.000, ou 16%, são de doenças relacionadas ao trabalho que se enquadram nesse perfil que a gente está falando aqui hoje. E qual é esse perfil? Além, né, das doenças osteomusculares, que representam o maior número aqui, 65 mil, nós também temos os transtornos mentais, que estão cada vez mais frequentes, né? Não é a pessoa que tem uma doença mental, ela tem um transtorno. Ela teve um episódio de estresse, teve um episódio ou tem a síndrome do burnout. Então, os transtornos mentais têm crescido muito nos últimos anos. E as doenças do sistema nervoso. Aqui as doenças do sistema nervoso, principalmente periférico, né? As lesões de nervos periféricos, como, por exemplo, a síndrome do túnel do carpo. Então, computando tudo isso, 87 mil, ou 16%, desse perfil que a gente está traçando aqui, que são as doenças relacionadas ao trabalho. Então, é um número muito grande, um quantitativo impressionante, principalmente porque muitas dessas pessoas, né, que a gente está falando aqui, têm tempo de afastamento muito maior do que os de acidentes do trabalho, algumas não conseguem desempenhar suas funções, têm que passar por processos de reabilitação profissional e depois ter novas atividades, né? Tem que ir para uma nova atividade para conseguir voltar para o mundo de trabalho. Então, não é uma situação simples da gente resolver, tá? Então,
o panorama é preocupante, né? A gente entende que as doenças elas têm um impacto muito forte no mundo do trabalho, no ambiente do trabalho e para a vida das pessoas. Tudo bem? Então, é basicamente isso que a gente deve frisar bastante, tá, pessoal? Ler-Dort não é uma doença, não é uma patologia, é uma condição, né, desenvolvida por várias, que nós temos aqui dentro delas várias doenças e que pode levar a uma condição incapacitante. Então, é importante a gente orientar as pessoas, né? Nós podemos ter uma tendinite que é uma DORT e uma tendinite que não é uma DORT, né? Uma tendinite que está relacionada às atividades pessoais, ela não está relacionada ao trabalho. Então, sempre quando a gente fala de Ler-Dort, nós temos que relacionar a doença desenvolvida à atividade de trabalho para ver se isso tem relação de causalidade, ok? Então, acho que era isso que a gente tinha que passar. Antes da gente finalizar, queria novamente convidá-los a deixar um gostei aqui no nosso vídeo, compartilhar, se inscreva no canal, é muito importante para você receber os vídeos, receber todas as nossas novidades. Participe também das nossas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook. E sempre que tiver dúvida, deixe o comentário que a gente responde com o maior prazer. Tudo bem? Um abraço, a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!